Vamos adiante. Aqui está o nosso operador hamiltoniano. Não se assustem, ele não é difícil. Vamos quebrá-lo em pedaços. As caixinhas. O que é isso aqui? Esse pedacinho aqui é simplesmente a energia cinética dos núcleos. H cortado ao quadrado. O que é H cortado? O que é H? Vamos para constante Planck. Quem falou? Muito bom. Uma vez perguntaram na prova de física, o que é o H? Aí o cara falou, a altura do elétron. Foi verdade, é tipo aquelas pérolas do Enem. Bom, então é a constante Planck. H cortado é a constante Planck dividido por 2π, ok? Então eu tenho constante Planck dividido por 2 vezes a massa do núcleo, multiplicado por um potencial aqui. Isso me dá a energia cinética do núcleo. Aqui eu tenho a repulsão núcleo-núcleo. Carga do núcleo com carga do núcleo dividido pela distância entre os dois núcleos. Ok? O que mais? Aqui eu tenho a energia cinética dos elétrons. É a mesma equação, só que eu troco o M maiúsculo pelo M minúsculo. Só que, olha, lembrem, é sempre o somatório. Eu tenho que calcular todos os elétrons. Quanto mais átomos eu tenho, muito mais elétrons eu tenho. Ok? Aqui é repulsão elétron-elétron. Carga do elétron ao quadrado dividido pela distância entre os elétrons. E aqui eu tenho a atração elétron-núcleo. Então a carga do núcleo com a carga do elétron dividido pela distância entre o núcleo e o elétron. Então o hamiltoniano não é nada complicado. Você olha assim e fala, ai meu Deus, esse curso está virando um caos. Mas não. Não entendeu? Me pergunta. Eu volto tudo de novo, não tem problema. Posso ir adiante? Entenderam que o hamiltoniano é vários pedacinhos de energia, certo? Energia cinética do núcleo, interação núcleo-núcleo, energia cinética do elétron, interação elétron-elétron, interação elétron-núcleo. Acabou. Ok? Vamos adiante. Logo temos esse seguinte problema aqui, né? Essa é a minha equação de Schrödinger. E eu preciso realizar aproximações para que eu resolva esse problema. Então, imagine que eu substitua esse H aqui, toda essa fórmula aqui, nesse H. Aí essa fórmula fica complicada. Certo? Eu tenho que fazer aproximações, que é o único jeito de eu resolver meu problema. Vamos em frente. Primeira aproximação que eu faço. Ignoro a relatividade. Teoria da relatividade. Ignora. Porque tem relatividade. Os elétrons estão voando ali. Se eu for preocupar com relatividade, aí eu estou perdido. Aí que eu não faço conta nenhuma mesmo. Se você se preocupar com a relatividade, tem outros métodos. Dirac-Fock resolve com relatividade. Aproximação de Born-Oppenheimer. Eu vou passar rápido aqui que depois eu vou falar sobre ele. Os núcleos estão fixos com relação aos elétrons. Partículas simples. Função de onda é formada por um produto de funções de onda de partículas simples. Ou seja, em vez de eu tentar achar a função de onda do meu sistema todo, eu ponho um monte de funçãozinha de onda de várias partículas, por exemplo, uma função de onda de cada elétron, e faço um produto de todas elas para gerar, por exemplo, a minha função de onda do meu sistema. Isso não é verdade, mas é uma aproximação. Combinação linear de orbitais atômicos. O orbital molecular, ou seja, o orbital por onde os elétrons orbitam na molécula, é uma combinação linear de orbitais atômicos, ou seja, dos orbitais onde os elétrons orbitam nos átomos. Ok? Campo médio. Cada elétron, imagina que eu tenho que fazer a interação elétron-elétron. Elétron, qual a sua distância para aquele elétron? Elétron, qual a sua distância? Em vez de eu fazer essa interação elétron-elétron, que é muito custosa, um elétron interage com um campo médio formado pelos outros elétrons. É uma aproximação que fica mais fácil. Bom, vamos lá. Aproximação de Born-Oppenheimer. Por que eu posso usar? Pessoal, por favor, não comecem a voar. Bom, o que a aproximação de Born-Oppenheimer diz? Um próton é 1836 vezes mais pesado que um elétron. Logo, é uma boa aproximação que os elétrons podem se ajustar quase instantaneamente com a mudança do núcleo. Imagina que o núcleo está aqui. Eu mexo o núcleo um pouquinho para o lado, os elétrons já foram. Certo? Eles são muito mais rápidos, mais leves. Então, a função de onda eletrônica, o que é a função de onda eletrônica? Corta tudo aquilo que depende só de núcleo da função de onda. Certo? Depende apenas das posições do núcleo e não do seu momento.
Então, eu vou dar a posição do núcleo e não o momento, não a velocidade, não a movimentação do núcleo. Tá? Então, eu só preciso dar qual é a posição dos núcleos. A energia total pode ser dividida em uma parte nuclear e uma parte eletrônica. Então, a minha função de onda total é a função de onda eletrônica, relacionada só a elétrons, vezes a função de onda nuclear, que é a parte do núcleo. Ok? Para cada arranjo diferente de núcleos, a parte eletrônica deve ser recalculada. Então, o que eu vou fazer agora? Vou separar. O que eu vou fazer? A parte nuclear é bem mais fácil de calcular. Então, eu vou preocupar só com a função de onda eletrônica e o hamiltoniano eletrônico. Toda aquela parte do hamiltoniano que tinha interação núcleo-núcleo, energia cinética do núcleo, eu tiro fora. Ok? Fica mais simples. Partículas simples. O Hartree, que é um dos caras lá que inventou o modelo, sugeriu que a função de onda poderia ser formada por um produto de orbitais. Então aqui eu tenho a função de onda, eu tenho o orbital, a função de onda de um elétron, a função de onda do outro elétron, a função de onda do outro elétron. E eu faço um produto disso tudo e eu tenho o meu orbital. Certo? Foi uma aproximação que ele fez. Além de ser uma aproximação, ela está errada. Por que ela está errada? Ela não garante a antissimetria. Princípio da antissimetria. E que diabos é esse princípio da antissimetria? O princípio da antissimetria diz que os elétrons são indistinguíveis. O que isso quer dizer? Um elétron, você não pode falar, esse é o elétron 1, esse é o elétron 2, não existe. Esse é elétron, esse é elétron, esse é elétron, você não sabe qual é qual. Até porque esse movimento é tão rápido que o que está aqui depois pode estar aqui, você não sabe qual que é. Eles são indistinguíveis. Só que a troca de coordenada de dois elétrons, se você considerar que eles estão ali congelados, inverte o sinal da função de onda. Não muda o valor, mas inverte. Passa de positivo para negativo, de negativo para positivo. E esse modelo dele aqui não garantia esse princípio da antissimetria. Além disso, a gente tem que lembrar do princípio de exclusão de Pauli, onde dois elétrons não podem estar ao mesmo tempo no mesmo orbital. Aí vocês vão lembrar, lembra do não sei que sei? Vai ter um agora. Lembram na escola? 1S2, 2S2, 2P6. Lembraram? Não sabiam que sabiam disso, né? Pois então, 1S2 quer dizer que no orbital 1S eu tenho quantos elétrons? 2. Mas eu não posso ter dois elétrons no mesmo orbital. Mas eu tenho no orbital 1S. Só que é o seguinte, o orbital 1S, só que além do orbital 1S, no orbital 1S eu tenho dois orbitais dentro dele. O orbital... Como é que eu tinha que botar os elétrons no orbital 1S? Lembra que um era em spin para cima, o outro era em spin para baixo. Lembra disso? Porque você tem o spin orbital também. Agora, você não pode ter dois com spin para cima, nem dois com spin para baixo. Ok? Então, esse é o princípio de exclusão de Pauli. Determinante de Slater. Então, para resolver esse problema aqui, do produto de Hartree, eles propuseram a criação de um determinante. O Slater propôs um determinante. Determinante de matriz, lembra determinante de matriz? Multiplica a diagonal, mais a outra diagonal, mais a outra diagonal, menos as diagonais ao contrário. Lembram disso? Ou não lembram? Mais um do não sei que sei, da caixinha aí. A maneira mais simples de resolver o problema da antissimetria é escrever a função de onda como um determinante de Slater. Por quê? Cada linha é como se fosse um orbital de um elétron. Se eu trocar duas linhas de um determinante de lugar, o que acontece? Eu inverto o sinal. Então, eu uso o determinante de Slater para resolver meu problema. Então, o produto de Hartree, que era assim, passa aqui para dois elétrons, passa a ser esse aqui, ó, determinante de Slater. Eu tenho x1, x1, aqui é orbital 1, elétron 1, orbital 2, elétron 1, orbital 1, elétron 2, orbital 2, elétron 2. Todas as combinações possíveis. O que é o determinante? Isso menos isso. Não é? Está aqui, ó. Multiplicado por 1 sobre a raiz de 2. É raiz de n fatorial. Para normalizar. Ok? De um modo geral é isso aqui, ó. Para n elétrons. Então eu tenho esse determinante grandão dividido por 1 sobre raiz quadrada de n fatorial. Certo? Um monte de matemáticazinha aqui, mas nada por enquanto muito complicado. Só com a cara feia. Bom, campo médio. A interação elétron-elétron é descartada. Por exemplo, eu não vou calcular a interação desse vermelho com esse preto, desse vermelho com esse preto. Até porque eu não sei onde estão os elétrons.
Eles estão no orbital. O que é orbital? Esse é um bom ponto que eu não expliquei. O orbital é uma distribuição de probabilidade onde os elétrons podem estar. Certo? Então, eles estão ali. Agora, onde eu não sei. Então, em vez de eu calcular essa interação 1 a 1, que eu deveria calcular a interação de orbital com orbital, eu calculo a interação desse orbital com um campo médio formado por todos os outros orbitais. Ok? Bom, e o método Hartree-Fock ele é legal, principalmente para quem gosta de otimização, Kairos, né, e outros aí, que é o seguinte, ele vira um problema de otimização. Por quê? Porque é o seguinte, para um operador hamiltoniano independente do tempo, outra coisa que eu esqueci de falar, tudo que nós estamos falando aqui agora é independente do tempo. É como se eu tivesse tirado a fotografia do sistema num determinado momento e nada mais se mexe. Ok? Então aí eu estou resolvendo o cálculo. Senão eu tinha que colocar a função de onda dependente do tempo. Aí o caos era grande. Uma função de onda tentativa tem energia maior do que o estado fundamental. O que eu quero dizer? Eu sei qual é a função de onda do sistema? Imagina uma molécula de água. Não. Como que eu estou montando a minha função de onda? O Hartree propôs eu fazer essa produto aqui, certo? Que é uma aproximação bem chula para o negócio. Aí o Slater falou, não, para resolver o problema da antissimetria, vamos fazer essa aproximação, que continua uma aproximação chula, mas pelo menos resolve o problema da antissimetria. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma função de onda tentativa, ok? Para o meu problema. E o princípio variacional me diz que qualquer função de onda tentativa para resolver o meu problema vai dar uma energia maior do que se eu estivesse usando a função de onda verdadeira. Então, quanto pior a minha função de onda, maior a energia do sistema que eu vou calcular. Então, quanto melhor for minha função de onda, melhor a minha energia. Ok? Bom, o que eu tenho? Aqui é a solução exata da equação de Schrödinger não relativística. Essa aproximação que a gente fez por Hartree-Fock. Ok? Se eu tivesse a função de onda exata, tirando a parte relativística, eu teria esse valor de energia aqui, ó, que é a energia subindo. Aqui, se eu estivesse considerando relativismo, eu ia ter uma energia menor ainda, porque minha aproximação seria melhor. Minha função de onda seria melhor. Aqui está o limite do Hartree-Fock. Porque o Hartree-Fock nunca vou conseguir a função de onda perfeita. O melhor que eu posso conseguir é isso aqui, ó. Certo? Que é uma energia maior. A energia Hartree-Fock que geralmente eu consigo é essa aqui em cima. Mais alta do que essa aqui. E se eu usar métodos, que depois a gente vai ver, que melhore esse método Hartree-Fock, aí eu consigo achar energias menores do que aquela encontrada pelo limite Hartree-Fock. Ok? Então, quanto menor a energia que eu encontrar, melhor é o meu problema. Combinação linear de orbitais atômicos. Como é que eu vou montar os meus orbitais moleculares? Então, meus orbitais moleculares são descritos por uma combinação linear de orbitais atômicos. Funções de um elétron ou funções de base. O que eu tenho? Aqui meu orbital molecular é igual a uma combinação linear de orbitais atômicos. Aqui está o orbital de um átomo. Aqui está o orbital da molécula. E aqui uma constante. Essa constante diz o quanto esse orbital atômico pesa no meu orbital molecular final. Ok? Mais ou menos isso aqui, ó. Imagina essa estrutura aqui, ó, do etileno. C2H4. Tem um carbono aqui, hidrogênio, 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 hidrogênio. Esse vermelho é o orbital atômico do hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, aquele 1s, que é redondo. Ok? Então tá lá, os 4 dos 4 hidrogênios. Aqui estão os orbitais dos carbonos. Aí tem o orbital 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, que é o que a gente está vendo aqui. Aqui tem uma ligação π e uma ligação sigma aqui, ó. Isso aqui é uma ligação sigma, isso aqui é uma ligação π. Tem dois orbitais assim, e aí tem uma combinação aqui assim. E o sigma é quando eles se combinam aqui assim. Bom, o que eu tenho? A minha função de onda dessa minha molécula toda, maluca, é uma combinação linear de todos os orbitais atômicos. Ou seja, é uma constante multiplicado o orbital atômico do hidrogênio 1,
mais uma constante multiplicada pelo uma outra constante, uma segunda constante multiplicada pelo orbital atômico do hidrogênio 2. E assim por diante. Até uma constante multiplicada pelo orbital 1s do carbono 1. E assim por diante. Certo? É confuso, mas não é tão complicado assim. Mais ou menos, né? É complicado sim. E a coisa vai complicar mais ainda. Por quê? Esses orbitais atômicos, eu não sei qual é o orbital atômico também. O orbital atômico pode ser aproximado por uma combinação linear de funções de Slater ou funções gaussianas. Eu posso pegar um monte de funções gaussianas e fazer uma combinação linear dela e gerar um orbital atômico. Uma aproximação do orbital atômico. O melhor mesmo é usar funções de Slater. Só que funções de Slater, quando eu for tratar numericamente no computador, elas são muito caras. Então eu uso as funções gaussianas, que são bem mais palpáveis de se tratar. Bom, para obter a energia correspondente a uma molécula, eu devo obter a função de onda. Então, de certa forma, meu problema de otimização vira encontrar quais são os coeficientes das gaussianas e das combinações lineares que me leve à menor energia, ou seja, que aproxime a minha melhor função de onda, ok? Bom, e aí, o cálculo do Hartree-Fock é um método que a gente chama de método autoconsistente. Você dá uns parâmetros, ele gera aqueles mesmos parâmetros diferenciados e aí você vai fazendo isso até você chegar numa convergência. Então o que você faz? Qual que é a sua entrada? São as posições tridimensionais dos átomos. Qual é a posição dos núcleos? Aí eu gero uma matriz de Fock, né? E aí eu dou um chute inicial para o meu orbital molecular. Então eu gero a posição XYZ dos átomos e dou um chute inicial para a minha função de onda molecular. E aí eu gero a matriz de Fock. Aí eu diagonalizo a matriz de Fock. Aí entra uma álgebra linear aqui no negócio. Faço o método autoconsistente, pergunto se convergiu. Se não convergiu, eu tenho novos valores de coeficientes. Esses novos valores de coeficientes são usados para repetir o processo. Eu vou fazendo, até que eu convirja. Aí quando eu convergir, eu paro e falo, opa, essa é a minha melhor solução. Ok? Bom, como nós podemos melhorar o método Hartree-Fock? Existem duas maneiras, depende do que eu quero melhorar. Já adianto para vocês, o método Hartree-Fock, principalmente quando eu tenho sistemas grandes, ele é lento, ele é computacionalmente caro. Então tem duas coisas que eu posso melhorar. O que eu posso melhorar? Primeiro, vai, Hudson, você que riu primeiro. Tecnologia, é verdade. Qual tecnologia você melhoraria? Não, você pode melhorar duas coisas. O método não é eficiente e ele é lento. Então eu posso melhorar a eficiência ou melhorar a velocidade. Certo? Se eu melhorar a eficiência, eu parto para os métodos que nós chamamos de pós-Hartree-Fock. Por que pós-Hartree-Fock? São melhorias implementadas no método Hartree-Fock. E o que a gente tem com isso aqui? Importante. Métodos mais eficientes, nisso aqui é uma regra. Geralmente demandam maior tempo computacional. Ok? Então, eu tenho vários métodos pós-Hartree-Fock. Teoria de perturbação de Muller-Pleasant, aí tem MP2, MP3, MP4, aqui era MP5, que é extremamente caro. Todos esses métodos são muito caros computacionalmente. Coupled clusters, interação de configurações. Eu posso gerar várias... Olha como é que tem um método aqui que é maluco. Se eu não me engano, é o Full CI aqui, ó. Imagina que no método Hartree-Fock eu uso um determinante para representar a função de onda. Lembra disso? E aí eu tenho as combinações lineares dos átomos lá dentro e tudo mais. Nesse Full CI eu gero um monte de determinante diferente. Todas as possibilidades, combinações de determinante que eu posso ter e faço uma combinação linear de determinantes para achar a função de onda. Aí o negócio fica extremamente caro. E aí tem outras abordagens completamente diferentes, que a gente não vai entrar em detalhe aqui. A gente pode falar por alto. GVB, que é Generalized Valence Bond, que acaba com esse negócio de orbital, começa a trabalhar com outras coisas. E o DFT, que é a teoria do funcional da densidade, que esse aqui é o tema científico mais trabalhado no mundo. É o que mais tem publicações científicas e tudo mais
é a teoria do funcional da densidade. Mais lá para frente a gente vai ver algumas coisas com DFT. Bom, a outra coisa que eu posso fazer é melhorar o tempo computacional. Aí eu passo para os métodos semi-empíricos. O método semi-empírico ele é menos eficiente, logo demanda menor tempo computacional. Mas por que o rastro de foco já não é tão bom? Para que eu vou fazer um método que é pior? Para ter o resultado num determinado tempo. Mas não quer dizer que o método pior seja pior, na verdade. Depende no que você está aplicando. A gente vai ver um pouco disso, em que método eu tomo decisão de usar depois. Bom, então voltando lá à nossa janelinha da modelagem molecular, nós saímos do método quântico, que era o mais difícil de explicar, de longe para vocês. Se vocês viajaram, respiram. Guardem a seguinte mensagem. Eu tenho a equação de Schrödinger, operador hamiltoniano, função de onda, energia, função de onda. Isso é difícil, não tem jeito de resolver, eu tenho que fazer aproximação, é caro computacionalmente, tem que tratar tudo, elétron, núcleo, e o resultado nem sempre é bom, mas é o melhor que eu posso ter. Aí o Hartree-Fock não é tão bom, eu posso ter outros métodos pós-Hartree-Fock, que são mais eficientes, mas mais demorados. Ok? Guardaram toda essa informação? Não precisa guardar nenhuma daquelas fórmulas lá. Só guarda isso na cabeça. Bom, aí eu falei que um jeito de melhorar é partir para o semi-empírico. Aqui nós estamos então no semi-empírico. Por que semi-empírico? Aí eu tenho que falar um pouquinho do mecânica molecular antes. O quântico, ele é totalmente mecânica quântica, né? Até onde a gente pode ir com as aproximações. O mecânica molecular, vocês vão ver em seguida, provavelmente amanhã, o que a gente faz? A gente usa física clássica para fazer modelagem de sistemas atômicos e moleculares, que são quânticos. Como que isso é possível? A gente vai ver em breve. O semi-empírico é um intermediário dos dois. Esse aqui é empírico, que eu ponho um monte de parâmetro. Esse aqui não é empírico, que eu não coloco parâmetro nenhum. E esse aqui é semi-empírico, eu coloco alguns parâmetros. Certo? Como é que ele funciona? Bom, eu preciso de alguns parâmetros empíricos. Aqui, por ser mais rápido, eu já posso trabalhar com alguns milhares de átomos. E eu ignoro os elétrons do caroço. O que é elétrons do caroço? Eu tenho um átomo. Imagina um átomo cheio de elétrons. Eu tenho os elétrons mais próximos do núcleo e os elétrons mais afastados do núcleo. Aqueles elétrons da última camada são os elétrons de valência. Lembram disso das aulas de química na escola? E ora, se eu ignorar os elétrons, eu não consigo obter propriedades eletrônicas. Propriedades eletrônicas vêm de elétrons. Só que aqui eu ignoro os elétrons do caroço. O que são os elétrons do caroço? Os elétrons mais próximos do núcleo. E considero só os elétrons de valência. Já elimino um monte de partícula do meu sistema. Por exemplo, imagina essa molécula da água aqui. Olha que molécula da água bonitinha. Tem o núcleo do oxigênio, o núcleo do hidrogênio e do hidrogênio. Tem os 6 elétrons aqui da água flutuando aqui. Os 2 do caroço aqui de dentro. Um de hidrogênio aqui, um de hidrogênio aqui. Aqui tem uma ligação covalente, né, que eles compartilham os elétrons, né, formando o orbital. O que eu vou fazer? Esses elétrons aqui são os elétrons de valência do oxigênio. O hidrogênio só tem elétron de valência, né, ele só tem um, não tem jeito, não posso desconsiderar ele. Então o que eu vou fazer nesse caso aqui? Ó? Eu ignoro aqueles elétrons ali do meio, fico só com os de fora. Mas eu vou perder as propriedades daquele elétron ali de dentro? Não, eu substituo por parâmetros. Eu jogo um parâmetro que é uma aproximação do valor que ia dar aquela conta. Alguns parâmetros que eu já conheço. Certo? E aí eu diminuo as dimensões do meu problema. Bom, vamos falar do semi-empírico, ainda dá tempo. Semi-empírico muito rapidinho. Começou lá com o Huckel, e aí teve o Huckel estendido, e depois essa outra família aqui que acabou se tornando mais famosa, né? Do família PPP. Até chegar nos métodos tradicionais de hoje em dia. O AM1... PM3, PM5 e assim por diante. Esse AM1 é porque foi desenvolvido pelo pessoal em Austin, então é Austin Module 1. Tem o pessoal em Pernambuco, lá de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, o pessoal acho que da Física, se não me engano, que eles têm um método que chama RM1, Recife Module 1. E esse método é muito bom deles, o semi-empírico deles é muito bom, para alguns átomos funciona perfeitamente, dá para fazer umas coisas bem bacanas. Bom, o que esse método faz? Diferente do método quântico, que eu só precisava dar as posições x, y, z dos átomos,
Nesses métodos agora, eu tenho que passar um monte de parâmetros. Que parâmetros são esses? Parâmetros para substituir aqueles elétrons e as contas envolvendo aqueles elétrons que eu ignorei. Certo? E de onde saem esses parâmetros? Sai do meu conhecimento prévio de cálculos quânticos que eu fiz anteriormente e alguns outros sistemas. Ok? Então, por exemplo, o PM3 possui 26 parâmetros. E esses parâmetros são relacionados a alguns tipos de átomos. Eu não adianta eu pegar o PM3 e usar com alguns átomos que ele não foi parametrizado. Vai dar um resultado completamente maluco. Então eu não posso usar esse método para qualquer tipo de átomo, para qualquer sistema atômico molecular. Tem que ser um sistema mais bem definido. Bom, um exemplo aqui do meu amigo André Formiga lá da Unicamp, da Química da Unicamp. O método quântico, ele é melhor, ele é mais preciso, tem menos aproximações do que o semi-empírico. Então ele deveria me dar um resultado melhor. Não necessariamente. Se eu tiver um método semi-empírico muito bem afinado, eu consigo bons resultados. O que o André Formiga queria fazer? Ele trabalha com complexo de rutênio, estruturas supramoleculares, que a gente tinha falado lá antes. E ele queria modelar isso computacionalmente para ele fazer alguns cálculos que ele não conseguia medir propriedades experimentalmente. Então o que ele fez? Ele tinha lá alguns parâmetros de alguns modelos e ele ajustou esses parâmetros para que a estrutura que ele montasse ficasse igual o mais próximo possível daquela estrutura que existe na natureza. Aí ele fez um cálculo ab initio, lá daqueles primeiros princípios quânticos, que demorou 40 dias num cluster, um cluster de 10 computadores, se eu não me engano, na época. E o erro médio da distância dos átomos, das ligações, foi de 0,07 angstrom. Ótimo, um erro muito pequeno, mas ainda continua um erro que atrapalhava ele nas contas. Aí ele pegou um método semi-empírico, ajustou esse método semi-empírico para o sistema dele, fez o PM3, demorou 5 horas, a mesma conta. Só porque eu ignorei aquele monte de elétrons. Por exemplo, ele usa átomos de rutênio. Rutênio tem muitos elétrons. Só de ignorar aquele monte de elétrons do meio do rutênio, eu já ganho muito tempo. E o erro médio passou para 0,02 angstrom, ou seja, foi melhor do que o quântico. Então, saber qual método é melhor, a resposta é, depende do que você quer fazer. Ok? Nesse caso dele, por exemplo, o método semi-empírico foi melhor do que o quântico. Bom, mecânica molecular. Acho que eu vou parar por aqui e vou deixar essa parte para amanhã. Amanhã nós temos cenas do próximo capítulo. O que nós temos amanhã? Ver mecânica molecular, que é muito legal. Vocês podem sair daqui e fazer em casa, sair implementando. Quem tiver computador pode sair implementando aí, que dá para fazer fácil, rápido. Depois a gente vai ver dinâmica molecular. Aí a gente termina essa questão da modelagem molecular, que dessas 5 aqui é a mais lenta de todas. É a mais lenta não, a mais demorada, aqui, que a gente vai gastar mais tempo. Depois as outras vão ser mais rápidas. Depois a gente vai falar de simulação de nanodispositivos, computação de alto desempenho, nanoinformática, computação inspirada na nanotecnologia. E aí a gente vai para nanotecnologia computacional inteligente e conclusão. Ok?